Olá, caros alunos, estamos iniciando agora a revisão para a primeira avaliação de aprendizagem de rede de computadores, tá ok? Iniciaremos a nossa revisão com o conceito de rede de computadores. Uma rede de computadores é um conjunto de computadores e equipamentos associados, interligado por meio de transmissão para garantir a troca de informação entre eles. Escolas, bibliotecas, supermercados, todos usam algum tipo de rede para atualizar informações de forma eficiente, rápida e segura. As redes estão em toda parte, tornando-se tão popular quanto o próprio PC. Então, na verdade, a gente já sabe que é uma rede de computadores, né? A gente já chegou na quarta semana e já entendeu o que é esse conceito. Então, são computadores que se interligam para permitir a troca de informação. E aí a rede de computador ela veio para tentar melhorar de forma rápida, eficiente os recursos, ok? A gente também precisa saber como é que funciona a questão da classificação das redes. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso, né? Lá no começo da nossa primeira semana. Então, as redes elas são classificadas de acordo com a dimensão geográfica que ocupam. E todas elas são concedidas de forma que possam se comunicar com outras redes. Aliás, as redes podem ser classificadas em LAN, rede de área local, né, que é o Local Area Network, as MANs, que são a rede de área metropolitana, e as WANs, que é a rede de área extensa. As redes também elas se classificam com o advento das redes sem fio. E aí ela tem uma nova classificação, que são as WPAN, que é a rede sem fio de área pessoal, a WLAN, que é a rede sem fio de área local, a WMAN, que é a rede sem fio de área metropolitana, e a WWAN, que é a rede sem fio de área extensa. Vamos ver cada uma delas separadamente. Primeiramente, o que é uma LAN? Ela é uma rede de alcance de distância de centenas de metros, abrange instalações como escritório, residência, prédios comerciais e industriais. A principal característica de uma LAN é que elas transferem altas taxas de transferência, né, chegando a 10 gigabits. Né? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma LAN. Então, a LAN são redes locais, né? O nome já está dizendo, elas funcionam em alguns locais. E ela tem o que? Alta taxa de transmissão. A segunda rede que a gente vai ver é a WLAN. Como a gente já viu que é uma LAN, então fica mais fácil da gente entender o que é uma WLAN. É uma rede local, só que aí ela é sem fio, tá? Ela é caracterizada como a rede WLAN. Nesse tipo de rede, as taxas de transmissão e as distâncias são menores, porque aqui a gente vai trabalhar sem meios de transmissão guiados, que a gente vai ver, a gente já viu, né? Já sabe que não vai ter um cabo conectando elas, né? Um exemplo são as redes ADSL, que normalmente possui denominações comerciais, como a Velox, né? Quem já ouviu falar da Velox sabe que é uma Velox. Então, a Velox ela é uma WLAN, uma rede sem fio de área local, tá ok? Vamos rever o conceito do que é uma WPAN, uma rede sem fio de área pessoal. Refere-se às redes sem fio de franco alcance, de aproximadamente algumas dezenas de metros. Esse tipo de rede serve geralmente para ligar periféricos, como impressora, telefone portátil, celulares, smartphones, aparelhos domésticos, ou permitir a ligação sem fio entre duas máquinas celulares, por exemplo, muito pouco distantes, né? São equipamentos de pessoal, né? Que é um celular, um smartphone, um controle de jogos aqui, né? Que está mostrando na figura, uma impressora. E uma rede desse tipo é conhecida como Bluetooth, né? Você já ouviu falar de Bluetooth, sabe o que é o Bluetooth? Então, Bluetooth ela é uma WPAN. Outro tipo de rede é a MAN, que é uma rede de área metropolitana. Observe aqui pela figura que a gente tem uma MAN e aí tem uma junção de LAN, né? Então, as redes metropolitanas, elas interligam computadores localizados dentro de uma área geograficamente limitada, como uma cidade, um campus universitário ou um conjunto de prédios de 40 a 80 quilômetros. Uma rede metropolitana apresenta características semelhantes às redes locais, sendo que as MANs, em geral, cobrem distâncias maiores que as LANs, operando em velocidades maiores. Então, a gente como se fosse, a gente tem a LAN, que é a rede local, e aí a gente amplia para uma MAN, né, que é uma rede metropolitana. A gente também tem as redes metropolitanas sem fio, que é as WMAN. A rede metropolitana sem fio, ou WMAN, ou Wireless Metropolitan Area Network, é um nome aplicado a redes de grande porte sem fio, que geralmente interligam a cidade inteira ou até cidades vizinhas, né? Na verdade, o termo é utilizado para definir redes maiores que a LAN, né? Como eu já falei para vocês, ela é uma extensão maior de uma rede, e menores que uma MAN. Exemplo de MAN seriam as operadoras de TV a cabo, né? Que seria o quê? Uma operadora que funciona em toda a cidade, né? E aí ela é sem fio, né? Seria um exemplo disso aí. Seria uma WMAN. A gente também tem as WANs, né? As WANs que a gente já falou, que é aquela maior rede que existe. São aqui pega toda a extensão, continentes, né?
pega todo o globo terrestre. Então, as redes de longa distância surgiram da necessidade de se compartilhar recursos com uma comunidade de usuários geograficamente dispersos. Isso quer dizer que ela pode interligar todos os continentes, países e regiões extensos, utilizando enlaces mais extensos, como satélites ou cabos. Tem baixas taxas de transmissão, né, devido à grande dimensão dela, ela não é tão rápida, né? Observe que a LAN ela já tem alto nível de transmissão e a WAN baixo, né? É normalmente utilizado para interligar redes WAN e WMAN. Então é como se fosse o seguinte, pessoal, vamos pensar na hierarquia. A gente tem a LAN, um conjunto de LANs a gente forma uma WAN e um conjunto de WANs a gente forma um conjunto de MANs, né? A gente forma WAN, tá certo? Então o principal exemplo da rede WAN é a internet, que ela vai interligar computadores do mundo inteiro. Então vamos interligar continentes, né? Vamos interligar países, vamos interligar todo o globo terrestre. Então, se ela é sem fio, então ela é uma WWAN, é uma Wireless Wide Area Network, conhecida igualmente como rede de celular móvel. Então a rede de celular móvel ela é considerada uma rede sem fio de grande extensão, né? Trata-se de redes sem fio mais comuns, dados que os telefones móveis estão ligados a uma vasta rede sem fio. As principais topologias GSM, GPRS. Então, pessoal, não tem como a gente falar de rede de computadores e fazer uma revisão sem falar da internet, né? A internet é um sistema global de rede de computadores interligada que utiliza o conjunto de protocolos padrão da internet para servir vários bilhões de usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias outras redes que consiste de milhões de empresas privadas, públicas, acadêmicas, de governo, com alcance local e global, e está ligada por uma ampla variedade de tecnologia de rede eletrônica sem fio e ópticas. A internet ela traz uma extensão gama de recursos de informação e serviços tais como documento, interrelacionais de hipertexto, World Wide Web, e-mail, dentre outros. Então, o que é a internet? Ela é uma WAN, né? É uma rede vasta de computadores, onde a gente tem todo mundo globalizado, todo mundo interconectado, e a partir dessa rede de computadores a gente tem acesso a serviços, né? Como e-mail, tem acesso a página, tem acesso a comércio eletrônico, vários tipos de serviços dentro dessa grande rede de computadores, onde a gente tem lá imagem, tem som, né? Tem toda essa gama de informações dentro da internet. Então é preciso que a gente saiba que a internet é uma rede de computadores de alcance mundial. Tá? A gente também tem que falar um pouco, pessoal, da topologia das redes, né? Saber o que é a topologia. A topologia, a gente já sabe a classificação das redes, né? Quanto à localização geográfica. Então, vamos ver que a forma como os enlaces físicos e nós de comunicação, que são os pontos de conexão da rede, estão organizados, eles podem diferenciar dois tipos de topologia. Então, a forma como os computadores estão interligados, elas vão diferenciar e vão dar uma denominação para a rede agora. É uma topologia lógica, né, que observa sob o ponto de vista das interfaces da estação, ou uma topologia física, diz respeito à configuração física da instalação da rede. E aí a gente vai ter as topologias, né? As principais é barramento, olha aqui a barramento aqui, estrela e anel. Essas aqui são as três topologias básicas de rede de computadores. A gente vai ver o conceito de cada uma, né? Rever, né? O barramento, os computadores estão conectados em um barramento compartilhado. Observe que todos os computadores estão conectados ao mesmo barramento. Cada nó equipamento conecta a barra, pode ouvir todas as informações transmitidas. Então, a informação que corre no barramento é transmitida para todos os computadores, porém o cabo desconectado pode fazer a rede cair. A topologia em barramento é pouco utilizada atualmente. A topologia estrela ou star. Existe um nó central, né, um computador central que se conecta utilizando uma conexão independente de outros computadores. Ela é bastante utilizada atualmente, principalmente em redes de pequeno porte. Então a LAN, pessoal, não sei se vocês observaram que ela utiliza a topologia estrela, porque ela usa o quê? Pode usar um computador central e a partir dele você usar os nós, né, os outros computadores conectados. Aí no caso, se um computador falhar, né, os outros computadores vão continuar funcionando, tá? E a gente também tem a topologia anel, que as estações estão conectadas ao mesmo círculo, né? Observe que todas as estações estão conectadas ao mesmo círculo fechado. E é uma rede que foi desenvolvida pela IBM, que é a empresa desenvolvedora, né? Chamada Talking Ring, são as mais famosas. Existe também, pessoal, que é bom a gente conhecer, que além dessas três topologias básicas, barramento, estrela e anel, a gente também pode ter uma topologia mista, né? Que ela vai pegar a arquitetura topológica de alguma dessas redes e vai juntar formando uma só tipo de rede. Então a gente chama isso de topologia mista, que é uma mistura, por exemplo, de anel, né, que usa a ligação central,
com a estrela nas extremidades, esse exemplo aqui da figura. Ó, como uma ligação dupla entre os dois concentradores, a tendência é utilizar apenas uma via para transmitir entre as redes, deixando a outra como reserva. Isso é possível graças à evolução dos equipamentos, que permitiram que as redes funcionem mesmo em condição de falhas, tornando mais eficiente a organização que não precisa parar para que seja feita a manutenção. É bom nesse caso, porque se você tiver uma parte da rede que caiu, né, a outra rede vai continuar funcionando, tá ok? Então, essa é a topologia mista, gente. Então, pessoal, já que a gente fez uma introdução nessa parte de classificação, topologia, a gente também vai relembrar qual é o hardware de uma rede de computadores, né? Então, para que uma rede de computadores funcione, a gente precisa que ela tenha o seu hardware. Então, quais são os hardware de uma rede de computadores? Servidor, estação de trabalho, placa de rede, pode ser um hub, um switch ou um roteador, tá ok? Então, esse aqui é o equipamento básico. No caso, a gente também vai ter os cabos, né, que são os meios de transmissão, ou via a transmissão sem fio, tá ok? O servidor e cliente, estação de trabalho. A rede de computadores que contém servidores e estação de trabalho são comumente conhecidos como cliente-servidor. O cliente-servidor geralmente refere-se ao modelo onde dois ou mais computadores interagem de modo que um oferece serviço ao outro. Esse modelo permite ao usuário acessar informações e serviços de qualquer lugar. O servidor. O que é um servidor de uma rede? É um sistema de computação centralizado que fornece serviço a uma rede de computadores. Esse serviço pode ser de natureza diversa, como por exemplo arquivo e correio eletrônico. Então, a gente tem um servidor de e-mail, por exemplo, um servidor lá do Google. Vamos imaginar que essa sala aqui seja só de servidores do Google. Então, ele o quê? Ele é um sistema centralizado, aonde quando a gente faz uma pesquisa, ele vai direcionar para o servidor e o servidor vai me mandar a resposta, tá ok? Então, é isso que é o servidor. Ele centraliza o serviço e fornece as informações para a rede de computadores. Se existe um servidor, e aí eu estou falando do modelo cliente-servidor, eu preciso também saber o que é um cliente ou uma estação de trabalho. São os computadores clientes da rede. Neles, os usuários rodam seus programas e acessam o serviço fornecido pelo servidor. São computadores mais simples, com pouca ou nenhuma repetição, redundância. Possui também menos memória e menos capacidade de armazenamento. Então, aqui a gente tem um exemplo do modelo cliente-servidor. Tem um servidor, né, que é aquele que centraliza as informações, e tem os clientes que vai solicitar a informação, o trabalho para o servidor, tá ok? Então, pessoal, eu desejo boa sorte na avaliação de aprendizagem e assista também a segunda parte da nossa revisão, tá? Essa parte é só que é a primeira parte, mas mesmo assim eu já desejo desde já uma boa sorte na avaliação, tá bom?